programa de hoje nós vamos voltar a falar sobre hábitos e a importância dos hábitos na nossa vida. Este é um recurso maravilhoso colocado na nossa mente pelo nosso Criador. Quando você começa a repetir ações, melhor dizendo, cada ação que você pratica representa um caminho de sinapses, uma série de sinapses entre os neurônios. Quando você repete essa mesma ação, esse impulso nervoso que percorreu esses neurônios através das sinapses, percorre o mesmo caminho. E sabe que tem estudos mostrando que nestas sinapses, onde um mesmo impulso nervoso percorre este caminho várias vezes, nessas sinapses acaba acontecendo como que se fosse uma calosidade. E isso está acontecendo o processo de formação do hábito. Então, um dado impulso nervoso encontrará um caminho mais fácil através deste caminho que já foi percorrido várias vezes. E é por isso que é muito mais fácil para a gente viver, levar a vida, quando a gente vai somando bons hábitos. A gente vai somando bons hábitos. Deus vai multiplicando resultados. Porque quando você tem vários hábitos, você já faz várias coisas no automático, por assim dizer. Então, sobra espaço na sua mente para você pensar outras coisas. Então, a sua vida pode ser mais eficiente, você pode realizar mais coisas. E no programa anterior, nós estávamos falando da importância de desenvolver o hábito de buscar ao Senhor no primeiro momento do dia. Porque Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que eu busco o reino de Deus? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer que por causa do pecado, eu sou pecador, eu nasci pecador, nós todos nascemos pecadores, nós temos a tendência de querer reinar, de sentar no troninho, e em lugar de dar esse trono a Deus, a direção da vida para Deus. Eu quero ter a direção sobre a minha vida, eu quero fazer o que eu quero estudar o que eu quero me casar com quem eu quero dizer o que eu quero, e alguns ainda dizem, ninguém manda em mim. E na verdade, Deus me dá a liberdade, Deus me dá o livre-arbítrio de fazer as coisas do jeito que eu quero ou entregar a minha vida ao Senhor. Mas a promessa da sua palavra, no Salmo 37, verso 5 é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, se eu entrego minha vida ao Senhor e eu confio nele, confio nos seus planos, confio nas suas verdades, eu estudo a sua palavra, descubro a sua vontade para a minha vida, peço a Ele para tomar o controle da minha vida. A minha oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, a palavra de Deus diz que todas as outras coisas Deus me vai acrescentar. Então, eu preciso colocar como foco na minha vida a busca pelo reino de Deus. Meu Deus vem reinar na minha vida. Mas eu preciso estudar a sua palavra, eu preciso estudar as revelações de Deus na sua palavra para descobrir a sua vontade, para colocar a minha vida debaixo do jugo que é leve, que é suave, do jugo da sua vontade. Dura é a vida de quem faz tudo o que quer. Quem faz tudo o que quer, recebe da vida geralmente o que não quer. É por isso que nós, como cristãos que estudamos a palavra de Deus, e você que está aí assistindo o programa Lar e Família, Deus chamou você
E esta verdade é para você. Você está sendo chamado por Jesus para entregar a sua vida agora para Ele, para dizer para Jesus: Senhor Jesus, venha tomar o controle da minha vida, venha exercer o seu reino sobre a minha vida, me ajuda a sair do trono, me ajuda a largar as mãos da direção da minha vida, e eu quero pedir ao Senhor que tome a direção da minha vida. Sabe, Jesus diz: eu vou vir, eu virei, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Deus ama você, Deus quer conduzir a sua vida. Agora, para que isto aconteça, a busca pelo Senhor, pelo seu reino e pela sua justiça, não pode ser algo superficial, não pode ser algo esporádico. Essa é a palavra que eu estava procurando. Não pode ser algo esporádico, intermitente, que ocorra uma vez ou outra. O dia que eu estou com vontade, eu vou à presença de Deus. O dia que eu não estou com vontade, eu não vou à presença de Deus. O dia que eu tenho vontade de ler a Bíblia, então eu vou à presença de Deus e ler a Bíblia. O dia que eu não tenho vontade, eu não vou ler a Bíblia. Tem gente que diz assim, que pensa assim: sabe, eu não acho justo, se eu não estou com vontade, não vou enganar a Deus. Eu não vou ler a Bíblia sem estar com vontade. Então, quando eu tiver vontade, eu vou ser sincero com Deus. Quando eu tiver vontade, eu vou ler a Bíblia. Eu não vou ser um cristão fingido. Eu vou orar sem ter vontade? Ah, meu amigo, minha amiga, sabe o que eu descobri? Eu descobri que porque eu sou pecador, raramente eu tenho vontade. Em Jeremias capítulo 17, verso 9, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então eu não posso seguir o meu coração, eu não posso seguir as minhas inclinações, eu não posso seguir os meus desejos, porque eles vão me enganar. Quando eu acordo, eu sei que eu preciso de Deus, e eu vou à presença de Deus não porque eu quero, não porque os impulsos me levam a buscá-lo, mas porque eu necessito. É como se fosse um remédio. Você não pode ficar esperando ter vontade de tomar remédio para tomar o remédio. Se você precisa tomar um remédio, você deve usar o remédio com vontade ou sem vontade. Em alguns casos, a vida depende disso. E nesse caso, a minha vida eterna depende disso. Eu devo ir à presença de Deus, não só buscar o seu reino, mas buscar também a sua justiça. Eu devo passar momentos em oração e dizer para o Senhor: Senhor, eu sou pecador, o Senhor é justo. Faze de mim uma pessoa justa, torna-me justo. Eu quero confessar os meus pecados cada dia, todos os dias, na primeira hora do dia. E a dica é a saída da cama. E esse é o problema para muita gente, é o problema para mim, porque algumas vezes eu percebo que estou acordado, mas eu sou tomado de um torpor, de uma letargia que parece que me impede de sair da cama. E nada me tira da cama. Eu sei que eu devo sair da cama, mas parece que eu não tenho forças para sair da cama. E eu aprendi que por isso eu devo orar na noite anterior. E eu devo dizer ao Senhor: meu Deus, me ajuda. Pelo fato de eu ser pecador, eu não me agrado de ir à tua presença. O meu próprio corpo às vezes quer me impedir de ir à tua presença. O meu cansaço quer me impedir de ir à tua presença. Às vezes a insônia que eu tive na noite que passou quer me impedir de ir à tua presença. Ou outros tipos de indisposições querem me impedir de ir à tua presença. Mas, meu Deus, me ajuda a ir à tua presença com desejo, sem desejo, com vontade ou sem vontade. Me ajuda a desenvolver o hábito, a rotina de ir à presença de Deus. Lembre-se que para formar um hábito, você precisa desenvolver rotinas, você precisa repetir ações. Você se lembra o que destrói um hábito? O que destrói um hábito são as exceções. E quando você aprendeu na infância, pelo pai e pela mãe, você aprendeu o processo de formação de hábitos e os seus pais foram
bons para você, porque ajudaram você a formar hábitos. Os seus pais não abriam exceções para você, porque as exceções destroem os hábitos. Então, você terá um pouco de mais facilidade para formar esse hábito tão importante, esse hábito angular, que é o hábito de buscar ao Senhor na primeira hora do dia. Mas se você não teve esse privilégio por parte dos seus pais, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, claro, mas você também vai conseguir, porque a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus disse lá em São João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Isso quer dizer que nem mesmo o hábito da busca por Deus eu posso formar sem a ajuda de Deus, sem a ajuda de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse, tudo eu posso naquele que me fortalece, ou seja, em Jesus. Então, à noite, na noite anterior, eu preciso orar. Sabe, as noites são importantes para as manhãs. As noites são importantes para as manhãs. Se você está vivendo um período de noite na sua vida, saiba que as noites são importantes para as manhãs. Aquilo que acontece na noite anterior vai afetar sua manhã. O horário de ir para a cama é muito importante. A gente ordena toda a vida, todas as rotinas da vida, todas as tarefas e as atividades do dia em torno do nosso hábito angular principal, que é o hábito da busca de Deus. Eu vou procurar fazer com que todas as rotinas da minha vida, todas as atividades da minha vida, facilitem aquilo que é mais importante para a minha vida, não só para esta vida e para a vida eterna, que é o hábito de buscar ao Senhor na primeira hora do dia. Então, a última coisa que eu vou fazer antes de deitar, os meus últimos pensamentos antes de dormir, o meu horário de deitar, tudo que eu faço à noite deve estar voltado para um preparo do corpo e da mente para buscar ao Senhor na primeira hora do dia. Então, antes de deitar, eu vou orar, vou agradecer ao Senhor pelo dia que passou e vou dizer, meu Deus, me ajuda a despertar amanhã, não para trabalhar, me ajuda a despertar para descansar, descansar na Tua presença. Que influência isso teria na sua vida? Que influência isso terá na minha vida e na vida da minha família? Bem, a gente continua a falar sobre esse assunto logo depois do intervalo. A gente vai e volta. Espera aí e fica com a gente. Bem, você já foi à presença de Deus. Você procurou deitar cedo, porque se você deitar tarde, o seu sono vai estar comprometido. E quando a gente tem privação de sono, tem estudos interessantes mostrando que a privação do sono altera significativamente os nossos processos mentais e especialmente a nossa capacidade de discernir as coisas morais e espirituais. Olha, então é muito importante a gente ter uma boa noite de sono. E já que a gente vai ter que acordar um pouco antes para buscar ao Senhor, nós vamos ter que escolher alguma coisa para deixar de fazer à noite, para ir para a cama, porque o dia, as rotinas estão centralizadas na busca pelo Senhor. A busca por Deus precisa ocupar o centro da minha vida. Senão, esta busca não será significativa o suficiente para afetar positivamente a minha vida. Então você já agora acordou, Deus lhe ajudou a sair da cama, você saiu da cama e foi à presença de Deus. Bem, agora, na presença de Deus, você também precisa desenvolver rotinas. É importante que você desenvolva rotinas, hábitos de buscar a Deus. Como você busca? Eu quero sugerir a você
começar buscando a Deus através da oração. Tenha um local para orar, um local silencioso, sem música. Tem gente que diz assim, eu vou colocar uma música para criar um clima. Quem desenvolve o clima é o Espírito Santo. Ore a Deus em silêncio. A palavra de Deus fala sobre isso, orar em silêncio, estar em silêncio. É no silêncio da alma que nós ouvimos a voz de Deus. Então, procure um lugar confortável onde você possa se ajoelhar e ir à presença de Deus. Dobre os seus joelhos. Quem sabe você pode arrumar uma pequena almofada para adorar a Jesus. Você não precisa ter uma imagem. A Bíblia diz que nós não devemos adorar imagens, devemos adorar a Deus. Veja lá no mandamento, Êxodo capítulo 20, só o teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, não farás para ti imagem de escultura, diz a palavra de Deus. Então não adore imagens, adore só a Deus, feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo para introduzir você à presença de Deus. No começo, a sua mente vai ter dificuldade para se concentrar. E é porque nós não estamos habituados, mas você vai perseverando, vai perseverando. Quem sabe você tome um copo de água antes, a água faz muito bem, né? Você tome esse copo de água, vá à presença de Deus, ajoelhe-se na sua almofada, num lugar silencioso, por onde não passe ninguém na sua casa, o lugar mais silencioso da sua casa, o lugar mais secreto da sua casa. Nós já vimos aí em Mateus capítulo 6, o Senhor disse, vai, feche a sua porta e o Senhor que te vê em secreto te recompensará. Então vá lá num lugar secreto, feche a sua porta. Não ore para ser visto pelos homens, ore para ser visto por Deus. E aí comece a falar com o Senhor, comece a dizer para Ele. Eu tenho uma rotina de oração que eu aprendi de um amigo meu, que é a oração dos 7 minutos. 1 minuto para cada atividade destas que eu realizo na oração. Então, o primeiro minuto é adoração. Anote aí, o primeiro minuto é adoração. Então você passa esse primeiro minuto adorando a Deus. Adorar não é pedir, adorar não é agradecer. Adorar é falar dos atributos do adorado. É mais ou menos como se você estivesse namorando e você diz para a namorada assim, como são lindos os seus cabelos, eu estou enfeitiçado pelos seus olhos, a sua pele é tão bonita. Claro que você vai precisar de um pouco de intimidade para falar isso para a namorada. Agora, com Deus, você pode usar o livro de Salmos. Davi fala tanto dos atributos de Deus. Davi era um mestre em adoração. Davi sabia como adorar. Adorar é ir à presença de Deus e falar dos seus atributos, da sua grandeza, de quem Ele é, das coisas que Ele fez. Então, este é o primeiro minuto. Agora, o segundo minuto é gratidão. Primeiro, adoração, o segundo, gratidão. Então, nesse segundo minuto, você vai agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez por você. Nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que nós nos esqueçamos as coisas que Deus já fez para nós no passado. Por isso é importante todos os dias, pelo menos uma vez por dia, você relembrar as coisas que Deus fez. Nesse momento eu tenho como alvo agradecer a Deus por pelo menos 5 coisas. Então todos os dias de manhã eu procuro lembrar de 5 coisas. Nós somos tão ingratos, eu sou tão ingrato, que eu confesso a você que às vezes, com tudo que Deus faz por mim, eu tenho alguma dificuldade para escolher 5 coisas pelo que agradecer. Imagine! Agora, o terceiro momento da oração. O terceiro momento é o momento da confissão. Eu vou confessar a Deus que sou pecador. Sabe, isso é um problema, porque a minha tendência é sempre me achar melhor do que os outros. É olhar para os outros com uma postura crítica e me achar bonzinho, me achar lindo na foto. Mas nesse terceiro momento eu vou à presença de Deus para confessar que sou pecador, confessar atos pecaminosos e confessar a minha condição de pecador. Eu tinha um ancião de igreja, onde eu fui pastor, que ele me dizia, pastor, todos os dias,
quando eu chego do trabalho, eu me assento nessa cadeira e eu gasto alguns minutos relembrando todo o meu dia, tudo que eu fiz durante o dia. Porque se eu não analisar e não pedir para Deus sondar o meu coração, examinar o meu coração e ver a minha vida, se há algum caminho mau ou não, eu não vou lembrar do que confessar. Pecados confessados são pecados perdoados. Você errou com a sua esposa, você errou com o seu marido. Pecados confessados são pecados perdoados. Se você errou em público, confesse em público. Se você errou em particular, confesse em particular. Se você errou em pensamento, confesse a Deus. Só a Deus. Só a Ele. É a Ele que devemos confessar. Ele é nosso intercessor. Muito bem, agora o quarto momento. O quarto momento de oração é o momento da intercessão. Você tem a sua listinha por quem orar? Faça a sua lista de pessoas por quem orar. No topo da minha lista está minha esposa. Eu oro por minha esposa todos os dias, aprendi que devo orar por ela. É para minha vantagem orar por ela. Eu tenho orado para que Deus perdoe os pecados dela, para que o Senhor derrame sobre ela o Espírito Santo. Eu faço a mesma oração pelas minhas filhas, em seguida pelos meus pais, pelos meus sogros, pelos meus irmãos, pelos meus cunhados, todos, pela família, pelo círculo familiar mais imediato, depois pelas pessoas outras que eu conheço. Eu tenho minha lista de oração. Esse é o começo da minha oração intercessora do dia. É importante este momento da oração intercessora. Agora, o quinto momento da oração é o momento dos pedidos. Você vai pedir a Deus. Eu tenho no meu celular uma lista de pedidos que eu vou acrescentando, eu vou diminuindo conforme são respondidos. A palavra de Deus diz, e nós vamos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, verso 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor. O Senhor se agrada que você peça as coisas. No livro Grande Conflito, há um texto que diz que faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que Ele não concederia de outro modo. Então peça, exercite a sua confiança em Deus. O sexto momento é o momento em que eu vou orar por mim. Senhor Deus, me ajuda. Eu quero um caráter novo. Eu quero um coração novo. Eu quero uma natureza nova. Me ajuda a ser bom para com aqueles que são maus para comigo. Às vezes isso pode acontecer dentro de casa. A gente pode ter estas percepções dentro de casa. Tem pessoas que se ofendem com um filho. Tem pais que se ofendem com uma filha. Tem mães que se ofendem com um filho. Agora, escuta uma coisa. Um pai e uma mãe que chega ao ponto de se permitir, porque você se permitir ofender pelo filho, se sentir ofendido pelo filho, perde a condição de educar. Um educador precisa estar acima das marolas da vida, das ondas da vida. Senhor Deus, me ajuda, me eleva como uma ponte acima das marolas e das ondas dessa vida. Coloca colunas como as colunas de uma ponte para que eu não me mova, para que eu possa ser um educador, para que eu possa amar como Jesus, quem não merece, dentro de casa. Então é nesse momento da oração que eu vou orar por mim, para que o Senhor transforme o meu caráter, para que o Senhor me faça uma referência, para que o Senhor me torne semelhante a Ele em caráter, em atitudes, em ações, em pensamentos. Este é um momento precioso de oração. Mais um minuto. E agora o último minuto, para mim é o mais difícil. É o minuto do silêncio na presença de Deus. Você estar em silêncio na presença de Deus, sem dizer nada. Procure ouvir a voz de Deus. Ou você pode dizer para Ele: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Me ajuda a ser impressionável. Eu quero que o teu Espírito Santo me impressione. Eu quero aprender a ouvir a tua voz. Fala, Senhor, o que eu preciso ouvir. Me ajuda a entender
as nuances da voz do teu Espírito. Eu quero aprender a seguir não as minhas próprias impressões. Venha o teu reino. Eu quero que o Senhor reine. Eu quero sair do trono. Então, neste momento, você vai ficar ali, ajoelhado, na presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. O Senhor comparece quando é convidado. Os seus anjos comparecem quando são convidados. Você vai estar ali convidando a bênção do Senhor. E agora, você vai acordar a sua família. Nós vamos ver isso no próximo programa. Você foi à presença do Senhor. O seu rosto está brilhando por estar na presença do Senhor. E agora você pode influenciar a sua casa. Você será uma influência de bênção, de paz, de cura, de perdão, de restauração para a sua casa. Porque a presença do Senhor transforma, ela cura, ela restaura. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo programa.